Doutora Luciana, permita-me discordar, porque todas essas pessoas que prestaram depoimento estavam munidas, grande parte delas, inclusive, de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Então, elas tinham direito, inclusive, a permanecer em silêncio em perguntas que elas achavam que pudessem incriminá-las, porque elas já estavam sendo tratadas como investigadas. Havia uma série de quebra de sigilos, bancário, telemático, fiscal. Então, muitos deles julgaram que já estavam sendo investigados. Eu fiz várias anotações aqui durante a sua fala. O objeto inicial da CPI era investigar ações e omissões do governo federal. Então, eu acho que é de interesse público a sociedade entender como o governo federal conduziu a pandemia, né? Por exemplo, na falta de empenho para comprar vacinas, na demora para comprar a vacina da Pfizer, a vacina da Coronavac. A história do tratamento precoce e da autonomia médica é apenas uma perna, uma vertente dessa CPI, e os estudos já mostram, acho que de maneira bastante conclusiva, estamos em meio a uma pandemia, então a gente teve uma enxurrada de estudos, material, documentos que foram produzidos nesse sentido, mostrando, por exemplo, que muitos deles não funcionam, como a cloroquina, a ivermectina, etc. Quando a senhora fala também da CPI, da materialidade, não é questionável porque todas as agências sanitárias já estabelecem isso. É só olhar na FDA, na OMS, na própria Anvisa, né? Tá muito bem estabelecido. Alguns médicos que questionam e podem, munidos da sua autonomia médica, inclusive garantida pelo Conselho Federal de Medicina, continuar prescrevendo esse medicamento. Mas, de uma forma geral, há um consenso científico de que determinados medicamentos não funcionam, tanto que é uma discussão ultrapassada no âmbito internacional. Da ineficácia comprovada da eficácia não comprovada. São coisas diferentes, né? Esse é um clássico que essa CPI também deixa, né? Que é preciso tirar jornalistas do pronto-socorro, da sala de emergência, né? Claro, mas fizeram jornalismo, não medicina. Que os jornalistas têm o dever de reportar o que diz a melhor mas não de confrontar médicos que estudaram para estar lá, né? Mas esses médicos estão... Eu fiz jornalismo, por exemplo, eu faço perguntas e reporto. E aí a gente tem que falar, é nosso dever reportar... especialidade, assim como, por exemplo, temos uma advogada aqui, uma doutora, eu não sou bacharel em direito, eu não vou discutir direito com ela, eu faço perguntas. Mas é nosso dever reportar também que todas as principais agências de saúde, agências regulatórias, não recomendam o uso desse remédio. Em relação à cloroquina, por exemplo, elas recomendam contra o uso desse medicamento. Mas eu nem quero transformar isso numa discussão, porque, de fato, nenhum de nós é médico, eu acho que nem é esse o teor da discussão. Mas o meu ponto é, o que foi descoberto pela CPI, o que foi revelado, o que está nesse relatório, não é necessariamente vinculante, né, doutora? Quer dizer, quando isso vai para os ministérios públicos, estaduais, federais, cada ministério público vai decidir se vai ou não seguir com a investigação, se vai ou não fazer a denúncia, e pode ser por aqueles crimes que o relator sugere ou não, ou pode ser por um crime, investigação própria, pode um crime inteiramente diferente, ou seja, autonomia. Não é vinculante, são pedidos de indiciamento, não é indiciamento de fato. A senhora não acha, por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro, que ele tem um pedido de indiciamento por 9 crimes, infração de medida sanitária, crime de epidemia, crimes de responsabilidade, crime contra a humanidade, como é que a senhora vê essas tipificações? Isso não está materializado, aí é que está. Essas tipificações penais. Aí é que está o equívoco. Isso você está dizendo, porque alguém disse, mas não está materializado. Não, eu estou dizendo o que está no relatório, mas a senhora acha... o que eles dizem, mas não existe ali materialidade. Aí eu, como advogada... Você tem uma série de documentos, né, de quebras de sigilo, até de provas que foram produzidas ao longo da pandemia, lives, quando ele promove aglomerações, não usa máscara, mente sobre a vacina, atrasa na compra da vacina, nada disso... Não, esse atraso na compra da vacina, por exemplo, isso é questionável. Você, quando está fazendo uma compra, o presidente da República está fazendo uma compra, essa compra tem que ser muito bem feita, tem que ver o contrato e o que o laboratório está se responsabilizando em relação àquela vacina, o que ele está dizendo em relação àquela vacina. É muita responsabilidade. Já imaginou comprar uma vacina que logo depois de comprado e da população em massa estar usando a vacina, se descobrir que aquela vacina causava câncer? De quem é a responsabilidade? Cloroquina, né? Gastaram milhões de reais por um medicamento de forma alguma. A cloroquina, do ponto de vista da segurança, é inversamente proporcional a essa afirmação que eu fiz. Porque a cloroquina, a hidroxicloroquina, que inclusive caiu até em desuso, porque o tempo é o senhor da razão e ele já mostrou que tem medicações que até superaram. Ou seja, não funciona. Não Mas foi isso que eu quis dizer. Na época não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que ela conseguiu ser superada. Teve medicações que hoje descobriu que a princípio, estão funcionando até melhor, como a ivermectina, por exemplo. Então, o que acontece é o seguinte...
a questão da vacina é inversamente proporcional a esse exemplo que você deu da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina era uma medicação que constava na lista das 100 medicações da Organização Mundial da Saúde como medicação essencial, na lista de medicações essenciais, e ela já era vendida sem necessidade de receita médica há 70 anos. Então, do ponto de vista... E de uso contínuo em doenças autoimunes. Mas não funciona para a Covid. Então, aí é um desperdício de dinheiro público, né? O exemplo que eu dei foi o exemplo da segurança. Saber, né? E sabe onde houve desperdício de dinheiro público? Em 6 meses de uma CPI que não produziu nada, nulidade. Quem pagou por essa CPI foi você que está nos assistindo, somos nós que estamos aqui nessa bancada. Uma CPI que não descobriu nada. Querendo criminalizar condutas louváveis, que é o direito de se ouvir. A partir do momento que a pessoa tem que tomar uma decisão séria, principalmente um agente público, quanto mais ele ouvir o contraditório, opiniões de expoentes da medicina, num caso como esse, melhor, porque ele vai ficar mais seguro. Passar para o Rodrigo Constantino, fazendo um rápido comentário, Constantino, sobre o que já falamos aqui, essa demora que o Brasil teve para comprar vacinas não se sustenta. Reino Unido foi o primeiro país a começar a vacinação, primeiro a aplicar uma dose da vacina no dia 8 de dezembro. O Brasil, no dia 8 de janeiro, um mês depois, o Brasil não era desenvolvedor de vacina, não era autossuficiente no IFA, nos insumos, né, e não é um país rico nem desenvolvido. Sobre a hidroxicloroquina ou cloroquina, eu me lembro do Dória se vangloriando de que foi o Davi Wip que recomendou ao governo federal que usasse a hidroxicloroquina. Davi Wip está no relatório? Não, né? O presidente está. Os médicos da Prevent Senior, que disseram que foram obrigados a usar medicamentos contra a Covid, são os médicos que foram descobertos depois recomendando para parentes e amigos esses medicamentos por livre e espontânea vontade. Como é que eles foram forçados, então, no hospital? Sobre o uso de máscara, procurem aí quantas fotos você vai encontrar na internet do presidente da CPI, Omar Aziz, sem máscara, Randolfo Rodrigues, em aeroporto. Omar Aziz foi a festa do deputado Marcelo Ramos, estava todo mundo sem máscara, estava uma coisa linda lá. Então você vai encontrar, por exemplo, o Renanzinho, governador de Alagoas, filho do Renan Calheiros, também participando de eventos sem máscaras, com aglomeração, em reuniões com aglomeração. Então, é como diz a doutora Luciana, eles tinham lá um criminoso escolhido, criminoso de estimação, Constantino, e faltava só definir os crimes desse criminoso.